Olá, meu amigo e amiga. Hoje, sexta-feira, dia 3 de julho, é um dia muito importante para a realidade política aqui no nosso país, que terá desdobramento durante todos esses meses até o dia das eleições. Esse fato está passando meio despercebidamente, até pelos olhares mais atentos dos analistas políticos aqui no Brasil. Mas, a partir de hoje, a gente terá uma modificação no embate político aqui no Brasil e eu vou explicar por que isso se dará. E neste embate político, a gente não deve esperar muitas mudanças no comportamento dessas criaturas da extrema-direita bolsonarista. Porque, gente, olha, todo mundo que analisa o que faz o seu Flávio Bolsonaro, o que fazem as pessoas que estão ao seu redor, ficam com bastante raiva, porque não dá para a gente simplesmente ignorar que essa gente, além de serem desonestos, eles são traidores da pátria. Político desonesto, a gente sempre teve na realidade política aqui no Brasil e sempre existiu no mundo inteiro. A desonestidade é algo que, enfim, acontece com seres humanos que, enfim, fogem da ética, da moral, da responsabilidade com o próximo, pessoas que têm desvio de caráter e por aí vai. Mas essa gente, além de ser bandida, de serem desonestos, eles estão colocando a nossa pátria numa situação que a gente nunca viu na história do nosso país. Isso, de fato, provoca muita repugnância. Eu tenho visto aí pessoas que eu conheço, pessoas até que são de centro, pessoas que são liberais, enfim, que estão manifestando uma verdadeira indignação com o comportamento do senhor Flávio Bolsonaro. E tudo indica que são atos de desespero que pavimentam aquilo que eu tenho dito para vocês sempre aqui no nosso Portal do José, uma fuga para os Estados Unidos. Repare e anote o que eu estou dizendo. Quando Flávio Bolsonaro perder essas eleições, ele perderá essas eleições, ele irá tirar férias com a família, dirá para todo mundo que está tirando férias, irá para os Estados Unidos e não vai voltar mais para o Brasil, porque a capivara dele, cabeluda, está muito enlameada. Então, ele vai terminar na cadeia junto com o pai dele. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, vou trazer aqui cenas muito interessantes e vamos fazer projeções aqui dos próximos meses, coisas que aconteceram no nosso país. Você vai conferir comigo que as coisas irão acontecer. Mas antes de mais nada, antes de entrar nos temas, quero convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para aqui, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco, venha participar aqui dos nossos encontros, compartilhe os nossos vídeos, dê seu joinha, mande seu comentário. É sempre muito importante eu fazer esse lembrete no começo do nosso encontro aqui, para que as pessoas não passem aqui, esqueçam de fazer a sua inscrição e de ativarem também o sininho para acompanhar sempre o nosso Portal do José. Eu estou sempre aqui com vocês na hora do almoço e sempre às 17h40 em 2 encontros e sempre eu abro o chat meia hora antes para você participar, você interagir com outras pessoas, tá legal? Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Lembrando que no primeiro comentário aqui do nosso Portal do José, tem links ali muito importantes para você participar aqui dessa jornada nossa, para você que quer renovar, você que quer colocar pessoas combativas dentro do Congresso Nacional. Essa batalha para termos uma bancada muito importante de deputados federais e senadores será uma situação nevrálgica para que o presidente Lula consiga fazer no seu quarto mandato, o mandato do Tetra, né, coisas muito importantes que não foram conseguidas de serem realizadas até agora, né? Então, vamos seguir em frente, tá? Veja lá o primeiro comentário e vamos em frente. Gente, começando aqui com essa história. Quero agradecer o Miguel do Rosário, que mandou para mim esse link dessa reportagem investigativa. O elo perdido, a empresa no Texas que liga Eduardo Bolsonaro ao dinheiro do Master. Gente, isso aqui é a foto de 3 criaturas. O senhor Porciúncula, o que era PM, o Bananinha e o Frias. Gente, esses caras montaram vários esquemas, laranja nos Estados Unidos. Esse Porciúncula não tem dinheiro para comprar mansão nos Estados Unidos. E o Miguel do Rosário que mostrou como é que essa gente criou uma série de empresas, como é que o dinheiro circulou de um lado para o outro, como é que eles emprestaram dinheiro sem ter dinheiro. Gente, é muita falcatrua. Nós estamos lidando aí com o maior crime, e é o maior crime que faz esse tipo de imagem, né? Eu pergunto a você, né? O que leva pessoas a fazer esse tipo de pose? Como se eles tivessem ido para uma caçada, né? Todos de armas aqui, enfim, como se fossem corajosos. Como se tivessem enfrentado alguma coisa na vida deles, se tivessem enfrentado crime, enfrentado bandidos, lutado numa guerra. Né? Sim, são os palhaços, né? Então, enfim, o que a gente pode, com todo respeito aos palhaços, né? Então, eu vou colocar esse link dessa matéria, que está muito interessante, e um abração para o Miguel do Rosário, né, do Cafezinho. E aí a gente chega nas partes do nosso papo aqui que estão causando indignação em todo mundo, gente, todo mundo, até o cara que não é petista, não é lulista, não é de esquerda. As pessoas olham
com racionalidade que estão fazendo essas ratazanas, não tem como a gente falar de outro jeito, é como eu disse para vocês, né? Político desonesto sempre existiu no mundo, mas político traidor, político vil, político nefasto, olha, é uma coisa muito indignante, né? Flávio Bolsonaro diz aos Estados Unidos que Pix não substitui cartão de crédito e propõe barrar sistemas não ocidentais. Olha só, essa matéria está passando despercebida, porque ele escreveu uma carta com mais de 80 páginas, isso passou um pouco despercebido, mas eu quero salientar aqui para você o seguinte, o que esse traidor está fazendo, ele tá dizendo para os Estados Unidos que, olha, o Pix aqui, já que a gente não está, estamos já parando de falar para vocês colocarem o Pix de vocês aqui para competir com o nosso, se eu for eleito presidente do Brasil, o Pix não servirá mais para atuar em sistemas não ocidentais, ou seja, principalmente a China. Só que é o seguinte, meu amigo, você que já fez compra pela internet, muitas das compras que são feitas de produtos chineses. E o pagamento que essas pessoas fazem é o pagamento via Pix. Se ele bloquear esse pagamento, esse projeto dele, né, era bloquear esse pagamento via Pix e essas pessoas não poderiam mais usar o Pix para comprar esses produtos que são comprados, as famosas blusinhas. Então, é um cretino tão grande que esse tipo de medida dele atinge justamente as pessoas que ele quis agradar quando ele fala, né, que a taxa das blusinhas foi criada e tal, tal, tal. Essa é apenas uma faceta do comportamento desse criminoso. Que, enfim, até pessoas desse campo ultraconservador, de direita, de extrema-direita, não estão engolindo. Olha só o que o Girão, que é bolsonarista desses mais malucos, né? mais radicais. Ele está dizendo, olha, esse negócio do Flávio Bolsonaro não deu para engolir, repare só. O trabalho em conjunto, né? Porque o que para mim não está explicado, né? Isso dói. Aquela visita no dia depois da prisão. Tem uma analogia que o pessoal faz, inclusive, lá no plenário, pessoas, inclusive, que a gente tem boa convivência, que diz, poxa, com todo respeito, é como se você fosse um marido infiel, fosse num prostíbulo e dissesse, eu vim aqui hoje para dizer que eu não vou mais voltar aqui. Então, gente, quando o Girão coloca essas coisas em perspectiva, né, mostra que ele não acredita que o Flávio Bolsonaro é honesto. Ele está dizendo entre linhas, ó, não teve explicação, é bandido, é ladrão. É isso que o Girão deixou nas entrelinhas. O Malafaia, que anda sumidão, até porque o braço direito dele está encalacrado, né? Eu sou sócio desse Cavalcante, vai para a cadeia também, né? Já estou prevendo aqui com vários meses de antecedência. Ele não vai conseguir convencer nenhum magistrado que o dinheiro que apareceu no guarda-roupa dele lá é um dinheiro de origem ilícita, né? E ele é tão cara de pau que ele está dizendo, não, eu quero o dinheiro de volta, quero o dinheiro de volta. Senhor Sóstenes, o dinheiro não vai ser devolvido, não vai, porque esse dinheiro aí é de origem ilícita. A Polícia Federal já está rastreando e quem participou desse esquema para tentar montar aí uma roupagem que foi um negócio lícito, uma compra de um imóvel, quer dizer, um pessoal de Brasília vai comprar imóvel em Ituiutaba e aí tira dinheiro em Brasília, joga nas mãos do senhor, do Sóstenes, para o Sóstenes botar no banco de novo. Gente, não tem escapatória. O Malafaia já tinha feito uma advertência que a candidatura do Flávio Bolsonaro é uma candidatura natimorta. Repare só, isso aqui é um vídeo de alguns meses atrás. Dado interessante. Quando o Flávio começou, não é, e veio com a palavra do pai dele, que ele era o candidato, o Flávio já deve ter gravado aí uns 8 ou 10 vídeos botando para quebrar em cima de Lula. Eu não vi uma resposta de Lula. Eu não vi ninguém do PT falar nada contra ele. Não é bem assim, não, mas o cenário vai mudar, senhor Mala. Essa turma é muito estratégica. Eles estão esperando, desculpa aqui a expressão, é o Avera. Isso é, vem pro Avera. E o Lula disse uma piada agora há 2 ou 3 dias, dizendo assim, Flávio, eu espero que você não desista. É o candidato ideal que eles querem. Exatamente. Ele estava, quando o Malafaia falava isso aí, é porque ele sabe
que o Flávio Bolsonaro é desonesto. Ele sabe que o Flávio Bolsonaro tem uma série de capivaras, e essas capivaras vão aparecer. Vários jornais estão repercutindo a carta que o Flávio Bolsonaro fez com essa bajulação completa aos Estados Unidos. Eu ia passar aqui um trecho do Jornal da Globo ontem, mas vai ficar muito longo o nosso papo aqui. Flávio diz aos Estados Unidos querer se libertar do Mercosul e propõe alívio a empresas de cartão de crédito. Gente, é uma coisa é um rato tão tenebroso, porque ele está prejudicando, ou ele quer prejudicar não só o Brasil, mas ele quer prejudicar toda a economia da região. Porque o Mercosul foi uma instituição criada ao longo de décadas, depois de 25 anos, conseguiu agora um acordo com a União Europeia para os exportadores brasileiros, o pessoal do agro, conseguir vender melhor as suas coisas. E aí o criminoso está querendo implodir a coisa toda, né? O presidente do Paraguai, que é de direita, quando ele foi falar desse acordo, ele elogiou o presidente Lula, né? Foi justamente como grande artífice. Aí a importância. E olha só, são presidentes de direita que estavam ali. Mas eles estão percebendo que comercialmente o acordo do Mercosul com a União Europeia é muito importante para a nossa região toda, nosso continente todo, né? Hoje, infelizmente, ausente, sem o qual... Ele está falando o Lula, né, que estava ausente nesse encontro de 4 meses atrás, mas o Lula esteve presente agora. Mas o presidente do Paraguai fez questão de homenagear o Lula. Não poderíamos chegar a este dia. Falo aqui do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O detalhe, o Milei não aplaudiu, tá? Todos os presidentes aplaudiram, mas a ratazana portenha ficou ali com os braços cruzados. Lula foi um dos principais influenciadores desse processo. Em seu nome, eu saúdo todos os líderes e visionários do Mercosul. Gente, muito, muito bacana a atitude de um presidente que é de direita, mas é uma direita racional, né? Vamos dizer assim, uma direita democrática, né? Vamos considerar assim. Ontem, a coluna da Vera Magalhães lá na CBN, ela largou a pancada em cima do criminoso, para vocês verem, né? A Vera não é considerada uma jornalista de esquerda, né? Mas a leitura foi essa aqui, ó. Por parte do senador Flávio Bolsonaro. O Sardenberg, ele mandou um documento ao STR, que é o Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, num tom altamente vassalo, não tem outra palavra para descrever, quase implorando para que eles não cancelem as tarifas contra o Brasil, mas para que adiem para depois da eleição, para que isso não ajude o presidente Lula. Parece um documento de um menino pedindo para um adulto fazer alguma coisa para ele, não de um candidato à presidência da República. É que a Vera não pode dizer, né? Ela está ali, não dizer, mas é que ela gostaria de dizer assim, a atitude de um rato, não é a atitude de um menino, né? O menino tem uma certa inocência, né? Agora, gente, é impressionante, gente, a pequenez moral, intelectual de figuras como esse senhor Deltan Dallagnol, que está defendendo essa carta, né? Dizendo coisas como essa aqui. Americanos, consumidores dos Estados Unidos e a população brasileira... Porque ele está dizendo o seguinte, ele está tentando defender o Flávio Bolsonaro e pegou o trecho da matéria que diz, como o próprio presidente enquadrou a questão, o alvo é a conduta do governo e do judiciário. Uma tarifa de 25% sobre praticamente toda a economia brasileira não atinge nenhum dos dois. Atinge exportadores, importadores americanos, consumidores, Estados Unidos e a população brasileira que se opõe justamente às condutas em questão. Então, essa gente ainda está tentando dar algum tipo de roupagem, algum tipo de legitimidade a um ato de um entreguista, do tipo, olha, vocês podem continuar, suspendam as tarifas aqui no Brasil, mas se a gente perder as eleições, aí vocês podem largar o pau em cima do povo brasileiro, porque aí sim, aí é o Lula que estará lá e é problema do Lula, né? E não é problema do Lula, né, gente? É problema do povo brasileiro. O Lula fez uma publicação muito dura, né? E muito clara, mostrando qual é a perspectiva que se tem desse tipo de ato, desse criminoso. Mas antes de entrar na carta do Lula, é importante sublinhar por que essa sexta-feira é um dia importante. Porque hoje é o último dia em que o presidente da República e governadores podem participar de cerimônias, de entregas, de inaugurações, enfim, de atos públicos. Então, a partir de agora, o presidente Lula não vai poder fazer mais isso. Então, daqui até o dia das eleições, o enfoque será completamente diferente. O Lula virá, porque ele terá que vir,
para mais embates políticos. A pauta, a agenda de inauguração ou inaugurações deverá ser colocada de lado. Portanto, o Lula deve começar a aparecer mais em programas por todos os lados, né? Eu espero, inclusive, que nós aqui no nosso portal a gente tenha a oportunidade de conversar com o presidente também, de fazer algumas perguntas, de levantar alguns temas, né? E eu acho que isso será inevitável, isso acontecerá com muitos canais aí, pelo menos é como eu acredito, porque, olha, se não pode fazer inauguração, vai fazer o quê? Tem que prestar contas, né? É uma coisa aí que a gente aguarda, né? O presidente Lula, então, escreveu: é inaceitável que a família Bolsonaro, com as suas políticas de traição, busque submeter o Brasil aos interesses dos Estados Unidos, como fica claro no documento enviado hoje por um de seus membros ao governo dos Estados Unidos. Sempre nos engajaremos em diálogo em igualdade de condições com qualquer nação do mundo. Solicitar que o aumento tarifário contra o nosso país seja adiado até depois das eleições é mais do que um ato de traição contra a pátria. Nunca houve nem há qualquer justificativa para um aumento tarifário agora ou no futuro. A parte mais escandalosa é saber que a origem de tudo isso foi motivada pela própria família Bolsonaro, que defendeu publicamente o aumento das tarifas contra produtos brasileiros. Defender o fim do Mercosul, o bloco econômico mais importante da América Latina, e que acaba de assinar um acordo histórico com a União Europeia, é mais um ataque aos interesses do povo brasileiro. Com isso, como se isso não bastasse, eles querem entregar PIX para interesses estrangeiros. Eles não vão conseguir. PIX é uma conquista do Brasil e não vamos abrir mão dele. Nossa pátria não está à venda. Nossa soberania é inegociável. Brasil pertence aos brasileiros. É isso, gente. Olha, então isso ainda vai ter mais desdobramentos nessa sexta-feira, mas como eu disse para vocês, hoje é um marco. Daqui para frente, os debates políticos ficarão mais intensos e o presidente Lula vai falar mais com certeza, né? Bom, eu vou ficando por aqui, lembrando a você que quer participar aqui dessa nossa caminhada para 2026. Olha, assine o abaixo-assinado e, se puder ali, faça a sua participação também, tá bom? Com uma doação, tá bom? Um grande abraço, link no primeiro comentário, mais tarde eu volto. Tchau.